Vamos lá, pessoal. Dando continuidade à lei de execução penal, vamos falar agora das penas privativas de liberdade. Aqui nas disposições gerais, a gente vai falar um pouco sobre a parte burocrática do negócio e depois vai começar a vir a condenação, o tempo de progressão. Isso aqui eu quero fazer um esquema aqui com vocês que eu desenvolvi e que me ajudou extremamente a gravar esse negócio aqui, essas porcentagens aqui. Beleza? Vamos lá. Artigo 105. Transitada em julgado a sentença, depois que transitado em julgado, o juiz já deu a condenação para o preso. A sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, se o réu já estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição da guia de recolhimento para a execução. O réu preso, ele já estiver no centro de detenção provisória, numa cadeia pública, está como provisório, saiu a condenação dele, ou ele vier a ser preso ainda na delegacia ou mandado de prisão em aberto, o juiz vai expedir a guia de recolhimento dele para começar a execução. A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as suas folhas e assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução, e nessa guia de recolhimento vai conter o nome do condenado, a sua qualificação civil, o número do RG no órgão oficial de identificação, o inteiro teor da denúncia no que ele está sendo acusado e da sentença condenatória, bem como a certidão de trânsito em julgado. As informações sobre os antecedentes criminais dele e o grau de instrução. A data da terminação da pena tem que ter o início e o final da pena. As outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Parágrafo 1º. Ao MP se dará ciência da guia de recolhimento. O Ministério Público vai ficar ciente de quem está sendo preso. Essa guia de recolhimento será retificada, será modificada, por assim dizer, sempre que sobrevier alguma modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Terceiro, se o condenado, no tempo do fato, era funcionário da administração de justiça criminal, far-se-á na guia de menção dessa circunstância para fim dos dispostos no parágrafo 2º 84 dessa lei. Se ele era funcionário da administração pública, justiça criminal, alguma coisa. Ninguém será recolhido para o cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Beleza? Ninguém vai ser preso sem a guia expedida. Seu mandato de prisão aberta. Parágrafo 1º. A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-las aos autos do processo e dará ciência aos seus termos ao condenado. A guia de recolhimento serão registrada em livro especial segundo a ordem cronológica do recebimento e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se no curso da execução o cálculo das remissões e de outras retificações posteriores. O cara tá lá preso, o advogado entrou com uma ação para falar, ó, meu cliente aqui é primário, tal, não sei o quê. Eu acho que essa condenação dele está exacerbada e eu queria uma condenação menor. Se o juiz der acatar esse coisa, esse pedido dele, essa guia vai ser retificada durante o início da execução ou no tempo da execução da pena e pode ter retificações posteriores, junto com o cálculo das remissões. O preso já está lá condenado, está estudando, está trabalhando. Nessa guia vai ser calculada as remissões dele, ok? Para a cadeia dele ser encurtada.
Artigo 108. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia de tratamento psiquiátrico. Bem óbvio isso aqui, né? Cumprida a pena ou extinta, o condenado será posto em liberdade mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Isso daqui, alvará, a gente cumpre alvará todo santo dia. O que quer dizer esse daqui, ó? Se por outro motivo não estiver preso. Esse cara cometeu um delito de tráfico aqui. Aí ele foi condenado e tá cumprindo a cadeia dele. Tá lá cumprindo a cadeia dele. Só que antes dele ser pego no tráfico, aqui atrás ele fez um assalto. O assalto ficou em investigação esse tempo todo. Mas ele nunca foi preso pelo assalto, ele foi preso pelo tráfico. Na hora que chegar aqui, por exemplo, no final da cadeia dele de tráfico ou durante a condenação dele no tráfico, o juiz aí expediu o alvará dele. Na hora que o juiz expediu o alvará, essa condenação por assalto chegou aqui, ela foi concluída e o juiz falou assim: ó, eu quero que você cumpra mais 3 anos sobre esse assalto aqui. Na hora de dar o alvará, o pessoal responsável por conferir o alvará do preso, geralmente nas unidades prisionais, ele vai ver se esse preso está respondendo por outro delito. Se ele estiver respondendo por outro delito, esse alvará aqui, ele vai ser cumprido, entre aspas, para o tráfico, mas ele vai continuar a condenação dele agora respondendo pelo assalto, beleza? Ele não sai e volta para a cadeia, ele continua preso, mas agora respondendo por outro artigo, por outro delito, ok? Dos regimes. Artigo 110. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto do artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Vamos lá. Artigo 33 do Código Penal, tá aqui. 33. Artigo 33. Reclusão e detenção. Reclusão, regime fechado, detenção, qualquer outra coisa que não é fechado. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência ao regime fechado. Considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Regime aberto a execução da pena em casa do albergado ou estabelecimento adequado. Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, passando do regime mais rigoroso para o menos rigoroso, segundo o mérito do condenado, observando os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência para o regime mais rigoroso. O condenado a... Isso aqui é importante saber, viu? Tem que saber. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Vamos fazer aqui um esqueminha aqui? Deixa eu achar um buraco aqui. Maior que 8 anos, fechado. O condenado não reincidente, ou seja, primário, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto. O preso não reincidente, pena superior a 4 e não exceda a 8, ou seja, ela está no intervalo entre 4 a 8. Maior que 4 e menor que 8. Esse aqui é o preso primário. 8 anos em regime semi-aberto.
aberta. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, não é deve, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. Igual ou inferior a 4 anos, regime aberto, primária. A determinação de regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 desse Código. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. Pessoal, isso aqui tem que saber, viu? Isso aqui tem que saber. Isso aqui não é regra, beleza? Isso aqui não é regra. É um norteador para a condenação. Existem presos que são primários, condenados a menos de 4 anos, que vão para o regime fechado. Existe. Mas isso tudo é critério do juiz. Mas na lei isso aqui é um norteador para o início de cumprimento de pena, para saber qual regime eles vão. Fechado, semiaberto e aberto. O que você tem que saber aqui é os intervalos. Menor ou igual a 4 anos, regime aberto. Superior a 4 e menor a 8, semiaberto. Superior a 8 anos e 1 dia, regime fechado. Beleza? Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou das unificações da pena, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Mais de um crime. O cara estava portando uma arma irregular e matou alguém. Ele vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo ou por crime de homicídio. Ok? Com certeza isso aqui vai dar mais de 8 anos. Vai direto para o fechado. São processos distintos ou no mesmo processo. A determinação será feita pelo resultado das somas ou unificação das penas. Observada, quando for o caso, a detração ou remissão. O que é essa detração? O cara foi preso por um homicídio e está respondendo ao artigo 121. Durante um processo de investigação, ele já está na cadeia pública, no regime fechado. Tá lá na cadeia pública e essa investigação demorou 1 ano. 1 ano. Passou 1 ano, o juiz aplicou uma pena para ele de 10 anos. Esses números aqui eu tô chutando porque o artigo 121, matar alguém, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Ou seja, tá nesse intervalo aqui, acertei. O juiz aqui, depois de 1 ano, o juiz deu a condenação dele de 10 anos. Vai ter que cumprir mais 10 anos de cadeia. Detração é o seguinte: esse 1 ano que ele ficou preso provisoriamente sem uma execução, esse 1 ano vai ser abatido dos 10. Ou seja, ele precisa cumprir mais 9 anos. Ok? Todo o tempo preso durante a investigação é computado como tempo de cadeia cumprida. Ele já está preso, esse tempo já está sendo cumprido. Remissão da pena.
O preso está trabalhando, está estudando, ele tem a condenação dele e essa remissão aqui, por exemplo, vai ser computado para ele, ó, você completou os estudos, você tem direito a 1 ano a menos de prisão. O juiz vai lá e vai computar 1 ano a menos de cadeia. Remissão é isso e detração foi o que eu expliquei aqui. De 1 ano provisório já está cumprido, foi condenado e esse 1 ano já é abatido da condenação final. Sobrevindo condenação no curso de execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação de regime. Dois delitos. Vamos voltar para esse caso aqui que serve para gente. Durante esse 1 ano, o juiz aplicou 10 anos para ele de regime fechado pelo homicídio, mais 2 anos pelo porte ilegal de arma. Então, além dos 10 anos de condenação pelo homicídio, ele tem que responder mais 2 anos pelo porte de arma. É o que ele está falando aqui, somar-se-á ao restante da pena que está sendo cumprida para a determinação do regime. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos. Isso aqui é a famosa progressão de regime. Eu vou ler isso aqui com vocês com cuidado e vou fazer um esqueminha, já deixei até meu Word aberto aqui, que eu vou fazer um esqueminha que eu desenvolvi que ficou fácil para mim gravar. Esse esqueminha pode facilitar para vocês também, mas ele me ajudou muito. E me ajuda, porque eu só gravo as coisas por ele, tá bom? Vamos lá. O preso vai progredir de regime quando ele cumprir 16% da pena, se ele for primário e se o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Beleza? 20% se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça. 16 e 20, primário e reincidente, sem violência e sem violência. Já entenderam onde que eu quero chegar, né? Nos macetes. 25%, se ele for primário e se o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 30% se ele for reincidente em crime com violência ou grave ameaça. Primário, reincidente. Primário, reincidente. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. 50% se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo com morte se for primário, vedado ou livramento condicional. O condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou condenado pela prática de um crime de constituição de milícia privada. Eu vou fazer um asterisco aqui, que isso aqui, nesse B e no C aqui, vai ser uma observação que a gente vai colocar dentro do nosso macete depois. 55% da pena se o penado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado ou livramento condicional. Olha quando que entrou em vigor isso aqui, ano passado, extremamente recente. 60% se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado. 70% se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado livramento condicional. Livramento condicional a gente vai falar daqui a pouquinho aqui embaixo aqui. Junto com a permissão de saída, a gente vai falar do livramento condicional. Vamos lá. Macete para gravar isso aqui. Primeiro de tudo, a gente tem que saber essas porcentagens de cabeça. Beleza? Tem que saber.
16, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 e 70. Vamos lá montar o esqueminha aqui. Vou dar um pause e volto com as porcentagens já anotadas. Vou anotar ali no meu Wordzinho ali. Bom, já anotei todas as penas. Eu simplesmente peguei essas porcentagens: 16, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 e 70. E coloquei aqui no Word aqui, beleza? Ó, eu vou separar isso daqui em 2 blocos. Ó, separei em 2 blocos, beleza? Aqui eu vou iniciar o seguinte, ó. 16, ele é primário. No 20, ele é reincidente. No 25, ele é primário. E no 30, é reincidente. Eu vou colocar aqui P, R, P, R. PR, PR, primário, reincidente, primário, reincidente. Ok? PR, PR. No 16, ele inicia sem violência. No 20, sem violência. No 25, com violência. E no 30, com violência. Vou fazer primeiro esse bloquinho aqui, dessas porcentagens, depois a gente vai para isso aqui. Quando eu colocar aqui 100, já dá para entender que é sem violência e com violência? Então vai ser 100, 100, com. 100, 100, com. 16% primário sem violência ou grave ameaça, 20% reincidente sem violência ou grave ameaça, 25% primário com violência, 30% reincidente com violência. Anotou essas 4 porcentagens aqui, essas iniciais, coloca assim, ó, PR, PR, 100, 100, com. PR, PR, 100, 100, com. Beleza? Matamos a primeira parte. Vamos para a segunda parte agora, que pega aqui dos 40% até os 70%. 40 é crime hediondo primário. Vamos ver se eles são primário ou reincidente primeiro. O 40 ele é primário. Primário. O 50, primário. O 55, primário. Os 60 e os 70 são 2 reincidentes. Então vamos colocar aqui. R, R. Beleza? Montamos a primariedade da progressão desses caras. No 40, hediondo. No 50, hediondo com morte. Ou seja, 40 e 50 são crimes hediondos. Olha o 60 aqui, ó. Hediondo. E no 70, hediondo. Ou seja, todos esses aqui são hediondo. 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 Pulo 55. Hediondo. Hediondo. Eu separo em 2 blocos porque é o seguinte: esses 4 primeiros aqui é PR, PR, 100, 100, com. O hediondo você só coloca no restante. Eu vou deixar o 55 grifado aqui, porque a gente vai pular ele porque ele é um caso à parte, ok? Então vamos só falar do 40, 50, 60 e 70. PPRR, PPRR, tudo hediondo. Beleza? No 50, com morte, vedado o livramento condicional. No 50, morte sem livramento condicional. No 70, com morte, vedado o livramento condicional. Lá no último, ó. Morte sem LC.
ok? O 55 vai ser feminicídio, por isso que eu pulei ele um pouco, para ficar mais fácil gravar. Feminicídio, vedado o livramento condicional. Feminicídio sem LC. Aqui é o seguinte, não vou falar do 55 por enquanto, o 55 desses todos aqui é o mais fácil de gravar. 40, 50, 60 e 70. O que antes era PRPR, aqui você vai pôr PPRR, PPRR. Todos hediondos. No 50, morte. Se você colocar morte, automaticamente você coloca livramento sem livramento condicional. Beleza? Colocou morte, não tem livramento condicional. Como que eu gravo isso? Eu começo de baixo para cima. O 70 não é o mais grave de todos? Então, para o cara progredir com 70% de pena, ele tem que ser reincidente, é crime hediondo equiparado, tem que ter morte, e se tem morte, não tem livramento condicional. Deixa eu apagar esse 55 aqui, senão deixa eu copiar ele e vou apagar para não embolar os esquemas tudo. Olha como é que ficou. Começando de baixo para cima. Hediondo, morte sem livramento condicional. O de cima, que é o 60%, sem morte e livramento aqui, não tem escrito. O 50, eu já coloco morte e livramento condicional. Por que esses dois? Porque um é primário e o outro reincidente. O primário é 20% a menos. Aqui. Então, por ele ser primário, ele tem essa, entre aspas, regalia de cumprir 20% a menos de cadeia para progredir de regime. Então ficou PRPR sem com. PRPR sem com. Do 40 ao 70, PPRR, PPRR, todos hediondos. No de baixo, no último, você coloca morte sem livramento. Pula 1. No 50, morte sem livramento condicional. Colocou morte, no 50 e 70 é sem livramento condicional. Aí a gente vai entrar aqui, nesse camaradinho aqui, que foi acrescentado ano passado, tá? Em 2024. O 55, tá vendo que essas porcentagens aqui, ela pula de 10 em 10? 40, 50, 60, 70. O 55, ele tá no meio termo aqui, então esse cara aqui é diferente. No que ele for diferente, você vai colocar primário feminicídio sem livramento condicional. Cadê o 55? 55. Feminicídio não tem morte? Deu para entender? Se tem morte, não tem livramento condicional. Beleza? Esses dois aqui eu coloquei um asterisco porque é o seguinte. Nesse inciso, nessa letra A aqui, eu vejo que o cara ele tem que cumprir 50% em hediondo equiparado com morte, primário, vedado livramento condicional. Esses dois incisos aqui, eles estão avulsos. Se na prova cair esses dois incisos aqui, você automaticamente coloca ele dentro dos 50%. Isso aqui você tem que gravar. Ele entra aqui dentro dos 50%. A e B. AB. Fica mais fácil de gravar se você não colocar na tabela esses dois aqui. Quanto tempo de pena o cara tem que cumprir se ele for condenado pela prática de milícia privada. O único inciso que cai esses dois aqui é dentro de 50%. Então, dentro da tabelinha, você vai colocar ele dentro de 50%. Deu para entender? Eu gravei com extrema facilidade fazendo esse esqueminha, tá? Essas numerações aqui tem que saber. E o primário reincidente aqui vai repetindo isso, PR, 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 dentro do primeiro bloco que dá para gravar. Beleza? PR, PR, 100, com. Matou o primeiro bloco. Segundo,
40, 50, 60, 70. PPRR. O que aqui era misturado, o PR, aqui já vai ser iguais. PR aqui, PPRR, PPRR, todos hediondos. No 70 você coloca morte sem livramento condicional. Pula 1, que no caso é o 60. No 50 você chega com morte sem livramento condicional, mais aqueles dois incisozinhos. O feminicídio você encaixa nesse meio aqui, que está entre 50% e 60%, que é o 55%. Primário, feminicídio é primário, feminicídio tem morte, e se tem morte não tem livramento condicional. Gravem essa tabela. Isso aqui você vai resolver todos os exercícios que a prova cobrar sobre progressão de regime, absolutamente todos. Beleza? Eles vão ser bem claros quanto a isso. João cometeu um crime, está condenado a 8 anos, tal, tal, tal. No assalto ele matou a pessoa num latrocínio. Latrocínio é considerado crime hediondo, certo? Latrocínio, João é primário, é, João é primário e cometeu um latrocínio e foi condenado a 20 anos de cadeia, a 30 anos de cadeia. Qual será a progressão dele? Pô, o João é primário? É primário. É crime hediondo que ele cometeu? É hediondo. Latrocínio é roubo seguido de morte. Opa, 50%. Ele caiu aqui dentro dos 50%. E lá nas alternativas vai vir todos isso aqui. Um vai vir com livramento condicional, o outro sem. Mas você montando a tabelinha, você vai conseguir responder todas as questões de progressão de regime. Beleza? Dá um pause aí, copia, anota. Anota, anota. Beleza? Vamos voltar aqui, vamos passar e dar continuidade. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada por diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do MP e do defensor. O juiz nunca vai dar essa determinação sem antes a manifestação desses dois aqui. Procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto, comutação de pena. A gente vai ver o que é livramento condicional no próximo vídeo. Respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Pessoal, isso aqui tem que saber também, viu? No caso da mulher. Isso aqui eu não tenho uma tabelinha igual eu fiz aqui. Isso aqui é mera leitura, joga dentro da cachola e vai. No caso da mulher gestante, ou que for mãe responsável por criança ou pessoa com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente, tem que ter todos ao mesmo tempo, não é só um, tem que ter todos. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. Ter cumprido ao menos, ou seja, no mínimo, 1/8 da pena no regime anterior. Ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento. E não ter integrado organização criminosa. Beleza? Isso aqui tem que ser todas essas letrinhas aqui ao mesmo tempo, senão a mulher gestante não consegue a progressão de regime. Ou a mulher mãe ou responsável por criança com pessoa com deficiência não consegue progressão de regime. Tem que ter todos ao mesmo tempo. Se a prova suprimir algum desses itens aqui, a questão está errada, porque tem que ter todos. Eu estou batendo em tem que ter todos porque tem que ter todos. Beleza? É diferente se lá na alternativa falar assim: a mulher gestante que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, o requisito para a progressão de regime são um dos casos
Aí você vai ter que apresentar um desses casos, mas em geral, nas questões é todos ao mesmo tempo, beleza? O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará na revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo aqui. Artigo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado para o fim desse artigo o crime de tráfico de droga previsto no parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. É a Lei de Drogas. Eu dei uma pausa para a gente buscar lá na Lei de Drogas isso aqui. E presta atenção para não confundir. Tem gente que não tem preguiça de ler esses finalzinhos aqui. Previsto no artigo tal, tal, tal da lei do Código Penal, da lei de drogas. Pessoal, tem que ler e lá buscar, beleza? Senão vai errar. Tem gente que fala que o tráfico de drogas não é considerado crime hediondo para a progressão de regime. Está errado. O que não é considerado crime hediondo é o parágrafo 4º do artigo 33. Tráfico é considerado crime hediondo. Tráfico, terrorismo e tortura, os 3 T's lá da Constituição. O que é o parágrafo 4º? É o tráfico privilegiado. Deixei aberto aqui, vamos lá. Artigo 33, parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, o tráfico de drogas, tá? É o artigo principal, possamos dizer, que mais vai preso por tráfico, é esse artigo 33. Nos delitos definidos no caput desse artigo e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e tenha entregue organização criminosa. Se o cara se enquadrar dentro desse artigo aqui, se ele se enquadrar aqui dentro desse aqui, ele não é considerado crime hediondo. Logo, se não é considerado crime hediondo, ele sai dessa tabela aqui de baixo aqui e vai responder nessa tabelinha daqui de cima. Deu para entender? Ok? Somente no tráfico privilegiado. Não é considerado crime hediondo, ele vai responder pela tabelinha sem crime hediondo. Beleza? Artigo 6. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão de regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Se ele comete falta grave durante o cumprimento de pena, vai interromper o prazo para a obtenção da progressão, para ali na hora, e o reinício só terá como base a pena que está faltando. Isso aqui, gente, é extremamente difícil de mostrar na prática, porque quem decide isso aqui é o juiz. Então você pegar a pena que está faltando, cometeu falta grave, para ali, e o reinício da contagem só vai ter como base a pena remanescente. Nunca vi caindo em prova isso aqui, nunca fiz questão disso daqui. Tô falando exercícios, nunca fiz exercício disso aqui porque dificilmente isso aqui vai cair. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Artigo 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação do seu programa e as condições impostas pelo juiz. O preso vai para o regime aberto somente com condições. O juiz vai colocar várias condições lá. Ele tem que estar ciente e aceitar todas. Ok? Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente.
Ué, como é que o cara tá preso e vai arrumar trabalho imediatamente? Existem muitas pessoas, existem muitas mesmo, que trabalhavam numa empresa, eh, ele tinha serviço certo lá na empresa, o patrão dele descobriu que ele foi preso e falou: Ó, quando você voltar, quando você sair, você pode voltar aqui que seu emprego tá garantido. Isso que acontece muito, viu? Apresentar pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 dessa lei. A gente já vai falar deles daqui a pouquinho. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, dentre as quais a fiscalização por monitoramento eletrônico, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias: permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não ausentar-se da cidade onde reside sem autorização judicial, comparecer a juízo para informar e justificar suas atividades quando for determinado. Ou seja, isso daqui para o regime aberto é obrigatório, tem que ter em todo regime aberto, tem que ter essas quatro condições, além de possível monitoramento eletrônico. Beleza? O juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Artigo 117. Somente será admitido o recolhimento do beneficiário em regime aberto em residência particular quando se tratar de maior de 70, condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, condenada gestante. Beleza? Ou seja, regime aberto só quando se tratar desses caras aqui poderá ser admitido já uma condenação direta para esse. Em vez de ir para o fechado tal, fechado semiaberto, ele já pode ser direto condenado no regime aberto, caso tenha alguma dessas condições aqui. Esse aqui a gente já passou, porque já está marcado aqui, mas eu vou falar de novo. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência, qualquer dos regimes mais rigoroso, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Lembre isso aqui, ó. Lembra isso aqui? Maior que 8, de 4 a 8 e de menor ou igual a 4. Se o cara estava aqui no regime semi-aberto, ele foi condenado a 6 anos, ele está aqui no meio aqui, foi condenado no regime aberto. Se ele sofrer outra condenação que ultrapasse os 8 anos, ele não pode ficar aqui, ele tem que voltar para fechado. É isso que está falando aqui embaixo. Beleza? Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime atual dele. Parágrafo 1º. O condenado será transferido do regime aberto se, além das referidas nos incisos anterior, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Ou seja, está no regime aberto, vai ser transferido para o regime fechado se não obedecer às condições impostas ou não pagar a multa imposta. Nas hipóteses dos incisos 1, aqui, praticado fato definido como crime doloso ou falta grave, poderá ser ouvido previamente o condenado. Isso aqui é o contraditório e ampla defesa. 119. A legislação local poderá estabelecer
normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Beleza? Pessoal, isso aqui tem que saber. Isso aqui tudo desse vídeo aqui, esses 45 minutos, tem que estar afiado na ponta da língua, na ponta da caneta, do lápis, senão não faz a prova se cair alguma questão disso aqui. Isso aqui não tem adivinhação. Isso aqui tem que saber, principalmente esses aqui, ó. Essa porcentagem, essa tabelinha. O- Lembra aquele filtro que eu falei? Os desavisados que vão lá fazer a prova por emoção, eles não vão ter estudado isso aqui. Isso aqui é questão para quem estudou, questão dada. Porque isso aqui dá trabalho de fazer, dá trabalho para pensar um pouco, porque você tem que, na hora da questão, você vai montar a tabelinha e você vai perder 2 minutinhos. Tem que botar essa tabela na ponta do lápis, montar ela rápido. Porque você vai perder 2 minutos montando a tabela e mais uns 2, 3 minutinhos olhando a questão. Mas é uma questão que a galera da emoção não vai saber responder. Porque isso aqui é difícil, tem várias opções. É crime hediondo, primário, com morte, sem livramento condicional. Isso aqui a galera vai errar. E vai errar muito. Beleza? Gravem também as condições da mulher gestante. Não esqueçam que são condições cumulativas, tem que ter todos os requisitos, beleza? Gravem que o tráfico não é o tráfico privilegiado, parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Tráfico, não é considerado hediondo para a progressão de regime. Na prova ele vai falar o tráfico privilegiado lá, e na hora você fala, pô, mas tráfico é crime hediondo. Aí você vai montar a questão nessa tabelinha de baixo e vai errar. O tráfico privilegiado entra nessa tabela de cima, beleza? No mais é isso. Vamos para autorização de saída, permissão de saída, saída temporária, remissão, livramento condicional. E aqui entramos na parte extremamente burocrática da lei de execução penal. Que se cair questão disso aqui, os desavisados e o emocionado não faz a prova. Esses aqui são os diferenciais. Permissão de saída, mas com certeza vai ter uma questão na prova. Ou permissão de saída, ou saída temporária. Remissão, nem comento. E livramento condicional é um tema difícil, sensível, mas se cair na prova também, o desavisado não faz por chute ou por dedução. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!